Hoje o tema é o foco em si mesmo, tá? A gente vai abordar muito essa questão, porque eu quero destravar em você ou despertar em você o interesse pelo autoconhecimento, caso você ainda não tenha esse interesse, tá? De se conhecer, né? De verdade olhar para dentro. Quando a gente fala do foco em si mesmo, a gente está falando o quê, pessoal? Do autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento ele é uma ferramenta de cura, porque quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a capacidade de curar as minhas próprias feridas. Porque eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei até onde dá para mim, até onde não dá, eu sei, eu não preciso que ninguém me diga. Só que o autoconhecimento é uma coisa que leva tempo. Não é uma coisa que você, eu quero me conhecer e eu vou fazer isso hoje. Não é assim. É uma decisão que você pode tomar a partir de hoje, mas que você vai praticar aí ao longo da sua vida, até porque a gente vai mudando ao longo da vida, né? Os nossos interesses mudam, os nossos projetos, as nossas experiências mudam, as feridas emocionais mudam. De um ano para o outro, de um mês para o outro, a gente pode aí ter uma ferida, ter um trauma, ter uma dor, e isso vai mudar tudo, inclusive a nossa forma de ver as coisas. Então, quando eu me conheço, quando eu tenho essa capacidade de olhar para mim, olhar para a Fernanda, sabe? Eu consigo me entender melhor. E não é que eu não vá sofrer, né? Equilíbrio emocional, vamos logo esclarecer isso de início, tá? Equilíbrio emocional não é ausência de emoção. Não é que você não vai sentir medo, não é que você não vai sentir dor, não é que você não vai sentir tristeza, não é que você não vai sentir raiva, não é isso. Equilíbrio emocional é quando, apesar de tudo isso, eu consigo o quê? Não ser sequestrada emocionalmente falando, sabe? Perder a razão, perder o tino, agir de qualquer maneira. E depois ficar aí uma vida me arrependendo do que falei, de como agir, enfim. Equilíbrio emocional é isso, tá? É quando eu consigo, apesar de todo o cenário exterior, apesar da mágoa, apesar de tudo que está acontecendo, eu consigo manter aí um equilíbrio, certo? Isso vem o quê, gente? Do autoconhecimento, tá? Quando eu sei quem eu sou em essência, né? Quando eu sei quais são os meus limites, até onde eu encaro, ou até onde para mim não dá, e tá tudo bem, porque todo mundo tem limite, né? E é legal a gente conhecer isso, até pra gente não ir muito além, sabe? Não se magoar, né? Não ficar agindo sempre em favor do outro, esquecendo aquilo que de verdade importa pra gente. Tudo isso que eu tô falando é autoconhecimento. Tudo isso é inteligência emocional. De 0 a 10, qual é a sua capacidade de entender as suas emoções? 0, você não entende nada, né? Uma grande confusão, é um caos emocional. 5, você consegue até entender, tem algum discernimento das coisas. 10, cenário ótimo, você entende tudo. Você super se entende emocionalmente, tá super bem resolvido aí. Nessa noite, se você parar para olhar a tua vida, as tuas emoções, e as emoções são algo muito importante para a nossa vida, porque grande parte das nossas atitudes são regidas pela nossa emoção. Se você não sabe disso, só fica aqui uma informação para vocês, tá? Grande parte do nosso poder de decisão é ancorado na emoção, de ir ou não ir. Vou explicar isso melhor depois. Mas sabendo que a emoção é algo importante no meu processo de vida, de 0 a 10, coloca aqui para mim uma nota. Você que chegou agora, você que está me acompanhando, coloca aqui uma nota de 0 a 10. Qual é a nota que você se dá na sua capacidade de entender, de compreender as suas emoções? Você entende quando você está com raiva? Você entende o que desperta a sua raiva? O que te faz ficar com raiva? Você entende o que você fala? Você para pensar ou você nem faz isso? Você é tomado pela raiva e quando vê já falou. Tristeza, medo, alegria, por que não? Alegria, euforia, entusiasmo. 0 a 10, qual é a tua capacidade nessa noite, hoje, dia 10 de novembro de 2020? E se você nunca pensou nisso, deixa eu trazer consciência para você.
é muito importante, muito. A neurociência diz que a gente escolhe pela emoção, justifica pela razão. Então, você escolhe pela sua emoção. Exemplo, quero trocar de carro. Eu vou escolher através da minha emoção. Eu quero um carro novo, porque eu quero mesmo. Mas o meu consciente, ele vai arrumar justificativas. Eu preciso de um carro maior, eu preciso de um carro menor, ou eu preciso de um carro mais novo, ou eu não preciso de um carro tão caro, entende? Você vai arrumar aí todo um mecanismo de justificativa para você aí fazer as suas escolhas. Mas quem está comandando isso, segundo a neurociência, é o lado emocional, é o hemisfério esquerdo. É esse lado que vai estar aí comandando tudo isso. Eu nunca parei para pensar nisso, eu estou trazendo consciência e atenção para o fato de que a minha capacidade de entender as minhas emoções talvez esteja muito limitada. E aí, uma vez que eu entendo, uma vez que eu tenho consciência, eu começo o quê? A tratar. Eu costumo dizer sempre em palestras e em cursos, ou até mesmo com o meu cliente, né? O meu coach, a gente não consegue aí mudar, alterar, ressignificar, melhorar aquilo que a gente ignora a existência. Então, a gente precisa, nesse momento, né, se dar uma nota, e tá tudo bem se essa nota for baixa, não tem problema nenhum. As pessoas estão aí em níveis diferentes mesmo, tá cada um travando a sua luta, a sua guerra. Talvez tenham pessoas aqui que já tenham se lançado nesse campo do autoconhecimento, tem pessoas que nunca tenham feito isso, então tá tudo bem, você se dá a nota que você se deu. O importante é que você tenha consciência disso. A consciência de verdade, ela faz verdadeiros milagres na nossa vida. Tomei consciência, trouxe atenção, trouxe foco, trouxe clareza, eu sei. Nesse momento, pelo menos, eu acho que a minha capacidade de entender as minhas emoções é 5. Ali na coluna do meio. Legal. Entendido isso, é só um primeiro passo para a gente avançar aí no autoconhecimento. É importante que você entenda que todo ser humano é dual, tá? E isso é uma coisa muito libertadora, porque às vezes a gente acha que tem que dar conta de tudo o tempo todo. Não é assim. A mesma pessoa que sente coragem, ela sente medo. Isso é dualidade. E foi que disse que para você ser corajoso ou corajosa, você não vai sentir medo nunca. Quem falou isso para você? Não é verdade. Inclusive o medo é uma das 5 emoções básicas de todo ser humano. Todo ser humano sente medo. São estímulos que vão acontecer na tua vida que vão disparar aí o gatilho do medo. Então você pode ser que sinta medo, dependendo do estímulo, e tá tudo bem com isso, ok? Você pode ser extremamente corajoso e sim ter medo, temer algumas coisas na sua vida. Eu não sei se você sabe, mas o maior medo do ser humano, isso é resultado de pesquisa científica, é o medo de perder um filho. Esse é o maior medo de um ser humano. Depois vem o medo de ficar doente. E aí no ranking das doenças está o câncer. Tem pessoas que têm tanto medo que nem falam essa palavra. Ok? O medo é normal. Dualidade é isso. Dualidade é eu saber que eu, Fernanda, eu posso sim ser corajosa, mas eu posso sim sentir medo. Todo ser humano é dual. É o conceito do luz e sombra. Nós somos uma porção de coisas boas, luz, mas nós somos também coisas que precisam ser melhoradas, o lado sombra. Todo ser humano tem pontos a serem melhorados. E se você nunca pensou nisso, gente, é preciso a gente começar a pensar nisso agora. Vai deixar para pensar nisso quando? Né? A gente tem sim um lado que é excepcional, que é incrível, que é extraordinário, mas a gente tem aquele lado internamente do bem feito. Eu te avisei, eu avisei. Ainda que você não fale, internamente você pensa, gente, quem nunca? Né? Principalmente as pessoas que gostam de ter razão. Quem nunca falou ou pelo menos pensou assim, bem feito. Eu sabia, eu avisei, eu falei.
Ainda que você não diga, pode ser que você pense. Isso é dualidade. Você entender, né, que somos amor, mas que também temos capacidade de odiar, sabe? Nós somos extremamente gentis, mas que podemos sim ser cruéis, dependendo da ocasião, da situação, sabe? Assim, quando a gente entende esse conceito, a dualidade, gente, é um conceito muito maravilhoso, porque você larga o chicote da mão, você para de se sentenciar. Quem é que disse que você não pode ficar nervoso, não pode ficar inseguro, que você não pode ter medo, que você não pode ficar triste? Quem foi que disse isso? A gente não tem que se ancorar, se apoiar na tristeza, sabe? Fazer disso uma tábua de salvação. Não, não é isso. Mas sentir aquilo que você tiver que sentir, porque negar também não vai ajudar nada. Caramba, tô com raiva, eu tô com raiva, é isso. Sabe? Não é sair explodindo, né? Magoando, machucando as pessoas. Não é disso que eu tô falando. A gente tem que ser consciente. Mas se você tá com raiva, você tá com raiva. De repente, você precisa passar um tempo aí recolhido, entendendo, né, o que você tá sentindo, entendendo aí as suas emoções. E aí eu acho interessante a gente começar a falar agora sobre a diferença entre emoção e sentimento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a gente vai esclarecer isso agora. Emoção é uma reação psicossomática do meu inconsciente. Tá? É uma reação no meu corpo. Por exemplo, mãos que ficam suadas, mãos que tremem, sabe? Um coração que acelera, uma face que fica vermelha, entende? Aquele suador que a gente tem, né? Tudo isso é emoção. Você não controla. Isso é uma reação psicossomática do seu organismo. Não tem como controlar emoção. A emoção vai vir. Tem como controlar o que você vai fazer quando a emoção vier. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ter a emoção, sentir isso reverberando no seu corpo, isso é normal. Tá? Então, você vai sim, dependendo da situação, pode ser que você fique aí trêmula ou trêmulo. E isso é emoção. Ah, legal, Fernanda. Então, o que é sentimento? Sentimento é a tomada da consciência da emoção. Sentimento é quando eu dou um nome. Ah, tá. Eu encontrei com uma pessoa na rua e eu fiquei tremendo, né? O meu coração disparou, a minha face ficou vermelha. Sabe? Eu comecei a me sentir diferente. Sabe como? Foi uma coisa incontrolável. Eu nem queria, mas quando eu vi, eu já estava assim. Legal. Você sabe o que é isso? Você consegue dar um nome? Ah, eu sei, Fernanda, é raiva. Porque uma pessoa pode tremer de raiva. Ah, não, é medo. Eu sei exatamente o que é isso. É medo, eu tô tremendo de medo. Ou então, é excitação, felicidade, ou até paixão. Quando a gente encontra com alguém que a gente está apaixonado, principalmente quando você não está aí, né, prevenido para encontrar com essa pessoa, pode ser que você, né, dê de cara com aquele ser que você ama e você fique com todas essas reações. Então, assim, as reações foram as mesmas, mas o nome, a tomada de consciência é diferente. Tá? Então, pode ser amor, pode ser medo, pode ser raiva, pode ser tudo isso. Então, o sentimento é quando eu de verdade sei o nome daquela emoção que está reverberando pelo meu corpo. Uma coisa que é importante, quando a gente entende, né, a diferença entre emoção e sentimento, quando eu entendo que a minha mente vai buscar um significado para aquilo que o meu corpo está sentindo, né, para a emoção que está reverberando no meu corpo, e aí eu dou um nome, eu nomeio. Legal, beleza. Sentimento, né? Eu sei exatamente o que é, tá? Tudo, gente, vai depender, o significado que a gente dá na vida para as coisas sempre vai depender de uma escolha. Então, eu vou ter experiências na minha vida que vão fazer com que eu tenha uma maneira de ver as coisas, sabe? Vai depender, claro, da maneira como eu fui criada, né? Vai depender de um monte de coisa, tá? Da maneira como me ensinaram, da maneira como eu via, da maneira como eu ouvia,
das experiências dos outros e das minhas próprias, tudo vai depender. Mas as coisas na vida sempre vão depender do significado que eu dou. Por que tem que ter um significado ruim, sabe? Por que essa tremedeira, ou essa excitação, ou esse coração acelerado, normalmente antecede aí a uma ansiedade, talvez uma expectativa de coisa boa? Por que isso necessariamente tem que ser ruim? Vai depender do significado que eu dou na vida. Qual é o significado? Né? Qual é o sentido? Como é que foi que eu aprendi isso? Eu separei aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, muito interessante compartilhar com vocês essa noite, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tá? Se tudo depende do significado que a gente dá, isso quer dizer que a gente pode o quê? Aprender a escolher como nós vamos nos sentir. Olha a importância desse ensinamento. Se tudo depende do significado que eu dou dos acontecimentos, isso quer dizer que eu posso aprender a escolher como é que eu vou me sentir. Você pode sim aprender. Tudo nessa vida pode ser aprendido. Quando a gente ressignifica uma experiência dolorosa, por exemplo, isso quer dizer que a gente está escolhendo aprender com aquela experiência de dor. Tá? Eu estou aprendendo, estou ressignificando. E aí depois eu vou transcender. Transcender já é um passo além. Mas, para você ressignificar, você tem que dar um novo sentido. E para eu dar um novo sentido, eu preciso escolher de forma consciente. Então, eu posso sim, através da inteligência emocional, através da gestão das minhas emoções, através do desenvolvimento do autoconhecimento, eu posso sim aprender uma maneira de escolher como é que eu vou me sentir, independente do cenário exterior, independente do que está acontecendo aí ao meu redor. Existem viradas de chave na nossa vida que a gente só consegue, verdadeiros saltos quânticos que a gente só consegue quando a gente consegue entender conceitos como esse. Eu sou responsável pelo que eu sinto, não é o outro, tá? Porque se a minha paz, né, ela é tirada por qualquer coisa que qualquer pessoa diga, então essa paz não é minha. Essa paz é de qualquer pessoa, mas minha ela não é. Então, assim, a gente precisa entender que evitar ficar sendo sequestrado emocionalmente, como vocês compartilharam aqui comigo agora, né? A gente precisa entender que para evitar isso, eu preciso de forma consciente entender os meus limites, sabe? Entender o significado que eu dou para as coisas e entender que sim, eu posso escolher de forma consciente como é que eu vou me sentir a partir de agora. Não é o outro que vai definir como é que eu vou me sentir. Quem vai definir isso sou eu, de acordo com a minha perspectiva, de acordo com a minha lente. Então, Eric Berne, ele trouxe um conceito muito interessante, falando acerca das 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Todo mundo sente essas 5 emoções. A gente já nasce, né, como se fosse com esse chip implantado das emoções, independente das suas experiências, tá? Independente aí do que você aprendeu, do que te foi ensinado, a gente nasce aí programado a sentir essas 5 emoções, que é a emoção do medo, da tristeza, da raiva, da alegria e do afeto. Então, Fernanda, todo mundo sente essas 5? Sim, mas dependendo do perfil comportamental, pode ser que você sinta mais ou você sinta menos, mas todo mundo sente isso. Todo mundo sente afeto ou amor, todo mundo sente alegria, todo mundo sente tristeza, medo e até mesmo raiva. Então, assim, é importante a gente entender que é uma emoção básica de todo ser humano. E aí, eu trago também nessa noite para vocês um conceito muito interessante, que é o conceito de você sentir, racionalizar e reagir. Tá? Sentir no sentido de realmente aquela coisa reverberar no teu corpo, a emoção propriamente dita acontecendo, é o sentir. Racionalizar no sentido de você nomear, de você entender o que você está sentindo, você não sair aí sendo sequestrado emocionalmente, não ficar cega de raiva.
Então você reagir. Reagir de forma consciente, usando aí o córtex cerebral. Aí você pode falar assim para mim, mas Fernanda, isso é muito difícil. É muito difícil. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já fiz. E o caldo já entornou. Quando eu vi, já foi. Mas já foi porque talvez você nunca tenha sido ensinado ou ensinada dentro desses conceitos. Talvez ninguém tenha dito que você pode sim racionalizar antes de reagir. Que você não precisa estar o tempo todo sendo uma pessoa reativa, no real sentido da palavra, sabe? Aquela pessoa que reage a tudo que qualquer pessoa diz. Não precisa. É um desgaste emocional e energético muito grande. É importante que você entenda nessa noite que você pode escolher, de forma consciente mesmo, aquilo que você vai reagir. E você fala assim, nossa, mas é uma vida interagindo dessa forma. Gente, o processo da mudança, ele não é instantâneo. O processo da mudança começa com a decisão, com querer mudar. Quando você quer, esse querer genuíno, você já está com 50% do caminho andado, sabe? Já ultrapassou aquela barreira da resistência. Você quer mudar, você quer uma mudança, você quer outros resultados na tua vida, você quer sair desse looping de dor, desse looping de crise, de ansiedade, de tristeza, de raiva, de melancolia, de ranço, memórias negativas, destrutivas. E tem memória, destrói com a nossa autoestima. Você quer sair disso. Então, para mudar, eu preciso o quê? Primeiro ter consciência de que tem uma porção de coisa que eu sinto, eu falo, que eu faço e que isso não está me ajudando em nada, ok? Eu preciso ter essa consciência e depois eu preciso o quê? O segundo passo, né? Primeiro eu tenho a consciência e aí eu vou depois o quê? Decidir. Não, entendi, nada disso está me ajudando, então eu decidi que chegou a hora de mudar, certo? É um processo e como todo processo leva tempo, mas até onde eu sei, tudo que de verdade vale a pena nessa vida são coisas que levam tempo, né? Você cultivar aí uma amizade, um relacionamento, correr atrás de um sonho, de um projeto, conquistar uma meta, um alvo, um objetivo, é a cura de uma doença, sabe? Um alvo financeiro, né? Conseguir gerar uma criança, ter filhos, eu não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que com certeza você tem, porque como ser humano, todos nós almejamos e sonhamos com coisas, tá bom? Então a gente precisa entender que alguns processos levam tempo, inclusive aquilo que é bom. Então quando eu decido que eu quero mudar, eu preciso entender que essa racionalização e essa reação consciente pode ser que leve um tempo. Mas olha só o que pode acontecer no meio do processo. Se antes você nem se dava conta, agora você vai começar a se dar conta. Nossa, não precisava ter agido assim, né? Fui precipitado, fui impulsivo. Não precisava ter falado desse jeito. Nossa, eu podia ter esperado um pouco mais, não era nem isso que ele queria dizer, que ela queria dizer, sabe? Então, assim, isso é você racionalizar para depois você conseguir reagir. Agora, de novo, é um processo. Seja gentil com você mesmo, com você mesma, e entenda que é algo que talvez vai demorar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, vai depender de cada um, né? Cada pessoa lida com o processo da mudança de uma maneira, tá certo? Mas mudanças, sim, são possíveis. Não tenham a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Não tenham essa síndrome. Tudo pode ser mudado, pode ser alterado, pode ser ressignificado, pode ser transcendido, pode ser verdadeiramente transformado. Eu não falo, gente, daquilo que eu estudei na literatura, não, tá? Eu tenho todo um embasamento científico, mas eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu compartilho com os meus clientes, com os meus alunos, com os meus pacientes de terapia energética, né? Tem muita aí bagagem emocional envolvida nisso tudo que eu estou falando para vocês. Tem o conhecimento científico, mas tem a experiência, tá bom? Então eu nunca vou vir aqui acusar vocês, meter o dedo, né? Apontar o dedo, jamais, 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 jamais. Somos duais, lembra? Somos medo e coragem. Somos perfeição e imperfeição.
e tá tudo bem com isso, não tem problema nenhum, ok? Quando eu falo aí da raiva, é uma emoção muito comum, é uma emoção que sequestra a gente emocionalmente falando, né? A raiva, ela nasce da percepção de um bloqueio, sabe? Eu tenho um obstáculo, eu julgo que é intransponível, eu entendo que eu não consigo passar por esse obstáculo, eu simplesmente não consigo, ok? E aí eu fico com raiva. Nossa, que raiva disso, né? Então, Fernanda, você está dizendo para mim que é normal, é natural, é inerente sentir raiva, não é pecado? Não, não é. É uma reação psicossomática do seu corpo. Pode ser sim, dependendo do estímulo, você sinta raiva, tá? Então você percebe que você tem um obstáculo, que você tem um bloqueio, e aí você vai gerar uma reação de desequilíbrio comportamental. Ou você pode cometer uma agressão física ou verbal, porque você está com raiva, ou você pode simplesmente ter uma reação de defesa que é travar. Sabe aquelas pessoas que estão sentindo tanta raiva, que travam? Ok. Isso é um comportamento emocional. Eu não estou falando aqui da racionalização da raiva. Esse não é o momento ainda de falar, tá? Eu estou falando só do comportamento emocional que uma emoção de raiva ela pode gerar aí em você, tá? Ou você pode literalmente partir para agressão física ou verbal, e aí se arrepender amargamente depois, né? E um dos piores sentimentos que existem é o remorso, é a culpa. Ou você pode simplesmente travar. Nossa, travei. Fiquei com tanta raiva que não consegui sair do lugar. O que te deixa com raiva? O que desencadeia a raiva? Como é que você se sente quando você está com raiva? Como é que você reage quando você está com raiva? Você é do tipo que depois sente culpa, remorso? Como é que funciona isso para você? Isso aí, tá? Emoção da raiva. Vamos falar agora da emoção do medo. Outra reação natural, normal, inerente de todo ser humano, que tem uma tendência a diminuir a nossa energia. A gente tem uma baixa energética quando a gente está com medo, tá? O medo nasce da percepção que eu tenho. Olha a palavra que eu estou usando. Percepção. Eu percebo, tá? Uma sensação de perigo. Pode ser que algo me desencadeie medo, mas não desencadeie medo numa outra pessoa. Por exemplo, ver uma barata. Pode ser que uma pessoa fique apavorada a ponto de ou eu ou a barata no apartamento. Gente, é medo. É reação comportamental. A pessoa fica apavorada, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma sensação, uma percepção que eu estou em perigo. Isso desencadeia em mim um medo, tá? E aí, como uma reação comportamental das minhas emoções, eu posso fugir, né? Sair do apartamento, deixa a barata aí, ou eu posso lutar, cair para dentro. Vou pegar o spray, vou pegar lá o chinelo, vou cair dentro, vou matar, porque esse apartamento é pequeno demais para nós duas, entende? Aí você vai ter uma reação comportamental que vai depender. Em cada ser humano, Fernanda, mas o que é certo? É certo fugir ou é certo lutar? Depende. Depende muito. Será que naquele momento você está preparado ou preparada para lutar? Depende, é aquilo, autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro e entender seus limites. Entender aquilo que você banca e o que você não banca, e tá tudo bem com isso. O nome disso é inteligência emocional. É maturidade. É você não estar aí sendo levado pelo que os outros pensam, né? Pelo que os outros esperam de você. Até porque a expectativa é do outro, não sua. Então, tem a menor obrigação de cumprir a expectativa de ninguém. Tá? Então, eu tenho uma percepção de perigo e aí eu posso fugir ou eu posso lutar. Ok? Não tem nada de errado com nenhuma das duas reações comportamentais. Mas é só para você saber que o medo pode desencadear isso. Tem gente que acha que porque você está com medo, você não vai lutar. Tem gente que com medo enfrenta. Tem gente que com medo enfrenta um ladrão no assaltante. Enfrenta o ladrão quando está sofrendo um assalto. Essa pessoa pensou que podia ser perigoso? Não, ela não pensou. Ela simplesmente teve uma reação psicossomática. Nesse caso foi o quê? Lutar. Quais são os medos que mais te afligem, né? Quais são os medos que te impedem de dormir?
Quando você vai deitar, que chega a dar aquela dor assim no coração, aquela coisa, aquela angústia, aquela sensação de perigo. Quais são os medos que você enfrenta? Quais são os gatilhos que disparam medo em você? Já parou para pensar nisso? Como é que você reage quando você está com medo? Você luta? Você foge? Como é que é? Pensa nisso. Traz clareza, traz consciência a essa emoção do medo, porque certamente você já sentiu várias vezes e vai continuar sentindo, porque não depende de você sentir medo. O que vai depender de você é a tua reação à emoção do medo. Você vai travar, você não vai travar, mas isso é um outro assunto que eu vou trazer num outro momento. A gente vai falar sobre isso. Medo paralisante, medo desafiador. Tá? O paralisante é aquele que te trava, o desafiador é aquele que você usa como uma mola propulsora para chegar onde você precisa, mas são coisas diferentes. Nesse momento aqui a gente está avaliando mesmo a reação comportamental dentro das emoções. Bom, vamos falar da tristeza, que também diminui a nossa energia e que nasce da percepção que eu tenho de que eu perdi alguma coisa. Nossa, eu entendo, dentro da minha percepção, eu perdi alguma coisa, tá? Eu entendo essa perda, eu sinto essa perda. E aí, o que pode acontecer, né? Eu posso ter uma reação comportamental de paralisação, eu posso simplesmente paralisar, ficar apática ou apático porque estou com medo, ou eu posso me recuperar. Vou trabalhar aí a aceitação e eu vou me recuperar dessa tristeza. Então eu entendo qual é o gatilho, né, o que dispara, eu entendo, eu percebo que perdi alguma coisa. E aí eu posso paralisar. E uma paralisia prolongada pode me levar para uma tristeza profunda, para uma melancolia, quem sabe até para uma depressão. Uma síndrome do pânico. Porque nada começa grande, gente. As coisas começam pequenas. Então é preciso que vocês entendam a importância desse assunto. Porque tem gente, né, que está doente, mas que nem percebeu quando isso começou. Eu mesma não consegui perceber. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse entrado em depressão ou talvez não tivesse sido uma depressão tão profunda. Entende? Eu teria conseguido lidar melhor com aquilo, mas eu não estava preparada, não tinha conhecimento. Então é muito importante tudo isso que a gente está conversando aqui, até para a gente evitar que coisas cresçam e virem, se transformem em doenças psicossomáticas, doenças gastrointestinais, toda sorte de enxaquecas, doença de pele, fibromialgias, várias doenças, né, que aparecem no nosso corpo e que algumas delas não têm cura e que tem a ver com o estado emocional. O gatilho é o desequilíbrio emocional. Quando a gente fala de tristeza, será que você consegue dizer para mim o que te deixa triste? O que aciona o gatilho da tristeza? Por que será que você fica triste? Por que será que você se sente triste? O que a tristeza faz com você, né? Você paralisa? Você fica aí parado, apático? Você tende mais a melancolia? Ou você é uma pessoa que trabalha bem essa questão da tristeza, trabalha bem a aceitação do momento presente, consegue entender que a tristeza é uma oportunidade para você aprender coisas até sobre você? Pode ser que seja uma oportunidade de você olhar para dentro. Você trabalha a aceitação, você se recupera. Como é que funciona isso para você quando a gente está falando de tristeza? Tá? Vamos evoluir agora e falar da alegria, que é uma emoção que aumenta a nossa energia, tá? A alegria nasce da consciência de que eu conquistei alguma coisa. Eu conquistei algo, eu fico extremamente feliz, né? Eu fico entusiasmado, eu fico eufórico. Caramba! É a minha consciência, a minha percepção de conquista. Eu me sinto alegre. E como consequência comportamental, eu gero a aproximação. Porque pessoas alegres, elas funcionam como um imã, né? Todo mundo quer estar perto de uma pessoa que é alegre, que é feliz, uma pessoa que é positiva, que é good vibes, né? Aquela pessoa que literalmente, assim, sempre vê a taça mais para cheia do que para vazia. Isso tem a ver com percepção, e emoção tem a ver com percepção.
Como é que eu percebo aquela emoção que eu estou sentindo? Tá? Então, dentro da alegria, eu sei que aumenta a minha energia, nasce aí da consciência que eu tenho de ter conquistado alguma coisa, e a alegria ela vai ser diferente para as pessoas, porque de repente a minha consciência de conquista não é a tua. De repente, para mim, eu estou eufórica com alguma coisa que eu conquistei, e para você isso não é nada. Então, o meu motivo de felicidade e alegria pode ser que não seja o seu. Pode ser que você nem entenda o porquê que eu estou tão alegre. Nossa, mas está tão alegre por isso? Entende? É subjetivo. É você com você mesmo. Por isso que você tem que desenvolver o autoconhecimento. Porque não espere que o outro vá entender os seus motivos. Não espere que ele vá entender, inclusive, as suas celebrações. Porque para o outro pode ser uma grande bobagem, sabe? E você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a entender hoje, né? Que o outro é o outro, você é você. Você tem que ser a sua própria motivação. O motivo da sua alegria é você. São os seus motivos de alegria. E se o outro não entende isso, é uma pena. Ele não vai conseguir festejar com você, mas é assim mesmo. Nem todo mundo se alegra com a vitória do outro, né? Nem todo mundo vai conseguir entender. As pessoas estão em níveis diferentes de evolução. O que te faz sorrir? O que te deixa alegre? O que te deixa feliz? O que te deixa entusiasmado? Você sabe? Porque às vezes é muito comum a gente saber o que faz a gente ficar com raiva, o que faz a gente ficar com medo, o que faz a gente se sentir triste. É muito comum às vezes a gente saber. Mas será que eu sei de verdade o que me faz ficar feliz? O que me faz realmente ser o meu próprio motivo? O meu próprio combustível? Sabe? Será que eu sei isso? Será que isso está claro para mim? Porque, gente, tem momentos na vida que eu vou precisar me fazer feliz. Não vai dar para esperar no outro, entende? É você com você mesmo. Você precisa entender, ou você precisa começar, pelo menos, a saber o que te faz feliz, o que desencadeia a emoção da felicidade na sua vida. A última emoção aí do Eric Bär é o afeto, é o amor. E também é uma emoção que aumenta a nossa energia, a gente sabe disso, nasce da conexão. O afeto nasce do contato, o afeto nasce da aproximação, da proximidade. Por isso que pessoas que às vezes têm muita dificuldade, né, de abrir a guarda, têm muita dificuldade, né, de estreitar laço, dificuldade de confiar, às vezes tem uma dificuldade de sentir afeto. Porque sentir afeto, sentir amor, tem a ver com essa necessidade de proximidade, de conexão, de contato. E aí, qual é a reação comportamental que eu tenho dessa emoção do afeto? Eu tenho o quê? A conexão propriamente dita. Eu tenho pessoas conectadas num nível mais profundo. Isso é o que o Eric Bär chama de afeto, chama de amor. É o sentimento do amor, né? É algo que vai nascer da tua percepção dessa proximidade que você tem com alguma pessoa, ou, de repente, com um animalzinho de estimação, enfim. Existem várias coisas que a gente pode amar, a gente pode se afeiçoar na nossa vida, mas sempre vai depender da percepção que eu tenho, do meu olhar. Porque às vezes eu posso estar amando algo que para o outro nem faz sentido. Você sente isso, essa emoção do amor? Você percebe isso? Como é que funciona isso para você? Ou não? Você é uma pessoa que nem para pensar nisso por timidez, por vergonha. Como é que funciona isso para você? É importante a gente tirar o tempo de hoje, a noite de hoje, para a gente pensar acerca dessas emoções básicas que todo ser humano sente e que muitas vezes a gente aí é absorvido pela vida, absorvido pelas tarefas, pelas metas, pelos projetos, e a gente não consegue olhar para a gente não consegue tratar das nossas emoções. E às vezes a emoção não tratada, tá? Ela gera uma ferida. Uma ferida não tratada gera uma fratura. Todos nós, independente do perfil comportamental, independente de você ser uma pessoa mais comunicadora ou mais executora, sabe? Ou mais organizadora, ou mais idealizadora, independente do perfil, todo mundo pode aprender a equilibrar as suas emoções.
é o que eu chamo de equilibrar o Self 1 e o Self 2, sabe? Equilibrar o hemisfério direito, que é lógico, racional, cognitivo, 1 mais 1 é igual a 2, com o hemisfério esquerdo, que é criativo, intuitivo, que é aquele onde está a tua fé, as tuas crenças, os teus valores, os teus sonhos. Então, a gente tem uma inteligência racional e uma emocional. Eu entendo que o equilíbrio, você ter uma vida plenamente feliz, não é você negar o que você está sentindo, sabe? Mas é você trabalhar a ponto de você não estar sendo uma pessoa reativa a qualquer impulso, a qualquer momento. De novo, gente, é um processo, tá? Eu preciso estar consciente desse processo. É um processo, não tem jeito. Não adianta eu dizer, eu não vou dizer para você que, não é assim. Mas se você verdadeiramente quer, eu posso dizer que metade do caminho foi percorrido. A outra metade vai ser com processo, com ferramenta, com autoconhecimento, com desenvolvimento da inteligência emocional, que é uma poderosa ferramenta de gestão das nossas emoções. Então vai ser um processo, um caminho, né? Eu costumo dizer que o caminho se faz caminhando. Não tem como você burlar esse caminho. Tá bom, pessoal? Como eu sempre termino, namastê. O Deus que habita em mim, saúda e reverencia o Deus que habita em vocês. Um beijo muito carinhoso. Tchau, gente. Obrigada!